Semana 3 que é essencial. Com a Raquel Bulha e o Fernando Alvim. Está de pedra e cal, é prova oral. Toca ao telefone e depois é assim. Oi. Fantasias sexuais. Oi. Tantas mulheres. Estava assim um bocadinho distraída. Eu penso que há muitas mulheres. Fetiches e fantasias sexuais. Oi. Será que todos perceberam? Todas as tardes ao fim do dia é uma loucura, é uma tara, é uma mania. É prova oral, é demais, é o fim. É a Raquel Bulha e o Fernando Alvim. Será que todos perceberam? Sim, sim. É a Raquel Bulha e o Fernando Alvim. Oi. Será que todos perceberam? É a Raquel Bulha e o Fernando Alvim. Oi. Silvio, estás a ver isto ou não? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made. Of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough. And you knew the hand of the devil. Kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? E pronto, estamos assim a abrir mais uma edição do Prova Oral. Vamos falar sobre maçonaria, é um tema que muitas pessoas desconhecem. Eu devo confessar que também não sou um grande especialista. A verdade é que colocamos o rap no nosso blog, provaoral.blogspot.com. É aí que vocês poderão deixar as vossas opiniões. Vamos ler algumas que, entretanto, já nos chegaram antes mesmo de partirmos em busca do nosso convidado, que está em Bragança. Eu devo confessar que acho que é a primeira vez que na Prova Oral temos alguém aqui em Bragança, do outro lado. Neste caso é o grão-mestre, o Sr. Álvaro Carva, que daqui a pouco irá entrar em contato connosco. De resto, já podemos ver se ele está do outro lado. Olá. Será que está aí? É a primeira ligação para Bragança. Vamos ver se é bem sucedido. Olá, boa tarde. Não sei, daqui a pouco já vamos tentar. Bom, diz aqui o Zanizo. Antes de mais, queria dizer que quando na semana passada passei 3 dias em que das 19 às 20 não havia Doce Voz da Raquel e os vocíferos do seu ajudante Romano Alvinesco, quase entrei em pânico, diz. Felizmente estão de regresso inteiros, ou quase. Quanto à maçonaria, sei apenas o que a descrição do Alvinesco diz. No filme Eyes Wide Shut há aquelas reuniões cheias de misticismo, e não só, que são o que associa a maçonaria, muito embora acho que é muito mais do que aquilo. Mas
nada como perguntar ao vovô Soares e a uma série de outras figuras públicas, eles sabem bem o que é isso da maçonaria. Já agora, uma outra opinião que nos chega, que nos é assinado, não sei porquê, diz assim: ia lá dar e estava a pedir uma nova trama, lá vem uma rebaldaria conspirativa acerca de um assunto que só estranha e exalta enigmas a quem está por fora, mas é sem dúvida um poderoso meio de concentrar poder extra-democrático. Povaréu não entra, e por vezes menina, apresentar moldar os subterrâneos que nascem no momento e que irão condicionar a história. Depois, nem sempre pela melhor das vias e com a mais clara das intenções, uma ideia de pedreiros civis perto da dominante igreja, a detentora da cultura e da suprema razão, na altura, e que acharam exaltante fazer o mesmo. No fundo, é um grupo de botelhada genial, mas egocêntrica, eixo na vontade, que se sente quente, juntinha, e tem idade para ter juízo, mas é inegavelmente bastante influente e com ideias e temas muito interessantes que já revolucionaram o nosso tipo de sociedade algumas vezes e acompanharam o nascimento de certos países. Pelo menos num caso, a experiência americana está-lhes a sair credo, mais de tanta boa intenção. Já nem me parece laico, também não se pode prever tudo com tanto distanciamento. Diz, o resto parecem-me coisas criativas e saltitonas. Estas ganham vida juntando tudo num saquinho e abanando com muita força. Bem, vamos tentar estabelecer de novo contacto com o grão-mestre Álvaro Carva, que penso que agora sim está em direto connosco. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu já estava, confesso que estava a ficar um bocado aflito, porque se não tivéssemos agora aqui o convidado, eu não sei como é que ia fazer este programa. Bragança permite, de facto, estar junto de vós e desde já saúde-vos. Muito bem. Grão-mestre, eu começava exatamente por lhe perguntar aquilo que toda a gente quer saber, de uma forma objetiva e com uma linguagem acessível para todos. Gostaria que me explicasse o que é a maçonaria. Pois é. Vamos a isso. É de facto uma questão que me parece pertinente e eu, se me permite, eu ajudava. Não é mais do que uma sociedade justa, fraterna, que procura melhorar os indivíduos que a compõem e este postulado essencialmente procura e consegue uma sociedade mais humana e harmoniosa. Eu estou sem retorno. Está sem retorno? Já estou. Ok. Já agora, diga-me, como é que se consegue entrar na maçonaria? Por exemplo, imagino que eu queria fazer parte da maçonaria. Teria possibilidade ou não? Tem, com certeza. A maçonaria é uma... Tem. Todas as pessoas podem, com certeza, se forem livres e de bons costumes, fazer parte da Associação Maçónica. O importante é que o meu amigo conheça alguém e esse alguém possa, de uma forma normal, fazer a sua apresentação dentro de uma loja, das várias lojas que nós temos no país. É sujeito a um escrutínio. Há, naturalmente, alguns inquéritos que normalmente este tipo de organizações fazem e depois poderá ser admitido ou não, mas poderá com certeza ser admitido na Ordem Maçónica. Quais são as regras básicas para que possa ser admitido? E já agora, para que olha, nunca... Eu deixei aqui duas. Que seja livre e de bons costumes. Só isso? Essencialmente isso é basta. isso. É o suficiente. E que seja influente, não? Não é necessário, sabe? Por vezes esta ideia da influência, que por vezes também é criada conforme a vontade das pessoas, nem sempre é assim. É evidente que quando as pessoas entram para a maçonaria, não entram por uma razão de influência. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é, como lhe disse, que seja livre e de bons costumes, independentemente do cargo ou da função que ele naturalmente desempenha. Já agora, depois de entrarmos na maçonaria, é fácil sair ou não? Olha, exatamente é mais difícil entrar do que sair. Qualquer pessoa que queira sair, as portas estão livres e, portanto, só terá que abandonar a sua estrutura e recolher-se. Então, mas espera lá, depois das pessoas saírem, possivelmente, e depois de terem estado na maçonaria durante algum tempo, ficam a saber algumas normas, alguns segredos até da própria sociedade, e isso não será perigoso? Não, de forma alguma. Repare que a maçonaria é uma associação constituída de um Estado de Direito, e veja que a maçonaria só foi proibida nos Estados das ditaduras e nos Estados comunistas. Em todas as sociedades onde haja democracia, a maçonaria está aí. E sabe porquê? Porque os maçons morrem e dedicam-se à defesa da maçonaria. Nós estamos ligados à história da própria democracia portuguesa e por isso não são os maçons os primeiros a ter qualquer tipo de receio relativamente a que as pessoas possam saber as regras e o funcionamento interno da organização. E digo-lhe que esse é o nosso primeiro objetivo sempre que alguém adere à organização. Antes de aderir, só lhe dá o conhecimento prévio, atempado, de todas as regras essenciais dentro da organização. Se ele as aceitar,
terá a possibilidade, naturalmente, de se submeter a escrutínio a sua possibilidade de entrada ou não. Se não as aceitar, o assunto está arrumado. Agora, em impressão minha, existe uma espécie de secretismo em torno da maçonaria. Por exemplo, nem todas as pessoas, parece-me, como direi, revelam que fazem parte da maçonaria, não é? Sei lá, os nomes públicos mais sonantes, há um que imediatamente as pessoas revelam, que é o Dr. Mário Soares, por exemplo, não é? Que é conhecido, e que outros há, por exemplo? Olha, eu não sei se ele é maçom ou não, enfim, não sei não sei com que elementos. Sabe que na ordem maçónica as pessoas, a própria pessoa pode dizer se é ou não maçom, mas jamais qualquer um de nós cometerá essa situação que consideramos grave dentro da ordem. Esse é um dos primeiros segredos dos maçons. Isto é, não se deve dizer que é maçom? Pois claro. Sabe que a religião e a política influenciam de uma forma determinante, por vezes, as sociedades, não é? E, portanto, é preciso continuarmos a proteger as pessoas no sentido da organização a quem pertencem. Não numa forma de proteção. Ela é livre de dizer se pertence ao Sporting, ao Benfica, ao Futebol Clube do Porto, ou a qualquer outro tipo de partido, bem como a este tipo de organização. Mas isso deve ser perguntado a ele. No seu caso, é claramente uma pessoa que pertence à maçonaria. O que é que mudou na sua vida a partir do momento em que entra para a maçonaria? Olha, essencialmente se considerar que a maçonaria é uma associação espiritual, porque o é, e é essa de facto a razão da existência da maçonaria desde a tradição até hoje, muito antes da Era Comum ou antes de Cristo. Eu posso lhe dizer que mudou fundamentalmente um conjunto de valores e de princípios. Todos nós nascemos com defeitos e virtudes. A maçonaria procura fundamentalmente salientar as virtudes e fazer com que os defeitos se tornem virtudes. Esta é, de facto, a pedra de toque das razões da permanência na ordem maçónica. Que defeitos é que tinha que se tornaram virtudes? Tantos que você não imagina. Provavelmente um dicionário de defeitos não permitia, provavelmente até lhe ocuparia este espaço todo. Mas eles vão se limando, as pessoas vão se melhorando e é fundamentalmente isso que a maçonaria causa. Muito bem, Grão-Mestre Álvaro Carva, vamos ao telefone pela primeira vez, vamos falar com o Paulo, 28 anos de Braga, que tem um rádio muito alto, vamos pedir-lhe para que tente diminuir o volume. Enquanto ele faz, aliás, eu acho que a chamada dele foi abaixo, vamos falar com o João Miguel, 37 anos de Lisboa. Olá, João. Olá, boa tarde. Estás bom? Tudo bem? És maçom? Não sou maçom, nem sei o que é ser isso. Porque, segundo dizem, é uma sociedade tão aberta, consoante o Grão-Mestre esteve agora a descrever, e é uma sociedade tão aberta que eu propriamente não sei, com 37 anos de idade, não sei o que é, se é uma sociedade política, se é uma sociedade religiosa, se é uma sociedade fora a parte disso tudo. Mas eu estou aqui, João, para ajudar. Exatamente. Então, ajude já o João Grão-Mestre. Porque acho que há muito egocentrismo nessa sociedade de maçonaria, portanto estão tão fechados, porque não sei se será um medo de se assumirem ou se assumem, são elitistas. Ou então são uma sociedade que querem estar sempre à parte porque não se estão a conhecer. Nós vemos, para Portugal vêm N de religiões, vêm de ideologias diferentes que nós não tínhamos cá há meia dúzia de anos e, no entanto, são umas pessoas abertas ao mundo, são abertas a tudo. A maçonaria foi segundo o Grão-Mestre esteve a explicar há bocado, foi uma ordem que até influenciou a história de Portugal, e eu tenho o 12º ano, não sei o que é a maçonaria. Grão-Mestre. O João tem toda a razão. Provavelmente há um déficit da informação em termos históricos, certamente no ensino secundário, e que daqui fica o nosso repto ao Sr. Ministro da Educação no sentido de explicar melhor às pessoas de facto quais são as razões e os homens e as causas que nós defendemos relativamente à maçonaria. Mas o João, assim como qualquer um de nós, tem neste momento a possibilidade, e na Feira do Livro em Lisboa, que penso que será hoje a sua abertura, de poder ler e folhear 2 livros que nós acabamos de lançar recentemente. Um deles é Nós, os Maçons, de Amanda Hurtado, com um prefácio meu, e outro é Diálogos com a Maçonaria. Um livro que também se dirige aos não maçons, mas também aos maçons. Estes 2 livros explicam
as causas, as razões e aquilo que defendemos, e até estão lá um conjunto vasto de nomes a nível internacional e a nível nacional de maçons portugueses que infelizmente partiram já para o Oriente Eterno, dizemos nós que já faleceram, e portanto numa situação destas não vemos qualquer inconveniente em revelar. Mas eu peço imensa desculpa estar a interromper. Eu continuo a achar que é um egocentrismo muito grande, portanto não há uma abertura. João, se não conhece, como é que pode achar que é um egocentrismo, não é? Então eu estou aqui exatamente para o ajudar. É uma pessoa que é uma figura pública, ainda há pouco o Fernando Alvim falou nessa pessoa, que é o Dr. Mário Soares. Nós já vimos até através da televisão, portanto, o Dr. Mário Soares na ordem da maçonaria portuguesa. Eu já tive a oportunidade até de o ver trajado com uma vestimenta que tem própria e no entanto não sei, será uma sociedade elitista? Será uma sociedade egocentrista? Não sei, realmente é um bocado de ignorância da minha parte, mas é uma João, coisa que... Segundo o grão-mestre disse, não, qualquer pessoa pode fazer parte da maçonaria. Verdade, grão-mestre? É verdade. Por exemplo, as pessoas que estão a ouvir... Mas eu acho que isso é uma porta muito estreita. Pois, João, se você reunir as condições... Muito bom é falar e outra coisa é passar à prática e admitir alguém no nosso seio, no nosso círculo de amigos ou na nossa sociedade pronto. No meio onde nós convivemos com toda a gente diariamente, não é? E uma coisa é nós estarmos a falar, venham, que são todos muito bem recebidos, e depois quando lá chega acho que é uma porta muito estreita. Sinceramente acho que é isso. Olha, João, é de facto, tenho que reconhecer que a porta é mais estreita para a entrada do que para a saída, mas na verdade isso não impede que as pessoas se disponibilizem e não impede naturalmente que as pessoas possam ser aceites, e são com certeza, se tiverem as duas razões e únicas duas razões que lhe falei há pouco, e que são serem livres e de bons costumes. Não é preciso absolutamente mais nada. Essas são as duas razões, e se tiver a oportunidade de ver os livros vai perceber que não lhe estou a vender gato por lebre. Estou-lhe a ser completamente frontal, completamente aberto e transparente. Já agora, quantos maçons é que existem em Portugal? Tem noção? Sim, nós sabemos com certeza quantos maçons existem, mas sabe que estas coisas de revelação de números, se dizemos poucos é poucos, se são poucos e são tão influentes, se dizemos muitos, ainda eles são tantos. Portanto, ficamos por aqui. Sim. Portanto, não quero revelar os números. Não revelo, muito obrigado. Pois, lá está um egocentrismo da parte do grão-mestre, está a ver? Não, é apenas alguma descrição, João. É um bocado de egocentrismo. Isto pode não querer significar egocentrismo, João. Agora deixa-me, em defesa do Álvaro Carva, isto pode não querer revelar egocentrismo. É uma descrição. Sim, isso também é uma descrição, sabe? Não é? Estas coisas são próprias da forma como as organizações se apresentam, não é? Quer dizer, nós temos que ser muito sérios e a informação que damos tem que ser realista, não é? E, portanto, não devemos fazer uma coisa dessas. Vamos juntar aqui a esta conversa o Miguel Duarte, que de novo tem o rádio muito alto. Não sei o que é que se passa com os ouvintes de hoje. Ainda não aprenderam que tem que realmente diminuir o volume antes de entrarem em direto. Talvez já o tenha feito o Miguel. Agora sim, já percebo. 36 anos de Coimbra. Olá, Miguel. Olá. Miguel, interessa-te este assunto da maçonaria? Alguma vez te dedicaste algum tempo para investigar mais sobre a maçonaria em Portugal? Devo confessar que nunca perdi muito tempo a procurar ou a tentar informar-me sobre essa organização em concreto, mas acho que é útil existirem organizações que promovam, digamos, as boas qualidades do ser humano. Não sei se a maçonaria, eu penso que, segundo a descrição do grão-mestre, estava agora em linha, aliás, que está em linha exatamente. Está em linha ainda, sim. Não sei se é essa, digamos, a descrição que ele faz dos membros que ficam aptos para entrar, digamos assim, nessa ordem, mas acho que é uma organização muito boa, tal como, por exemplo, os escoteiros, embora os escoteiros não estejam, não seja necessário ter tantos critérios de entrada. Não, repara, eu só disse 2, Exato. Eu por desconhecimento, será que me poderia dar mais informações? Não, são apenas estes 2. Infelizmente não podemos ter no ar, no nosso site, que teve um pequeno problema técnico a nível dos servidores e que está neste momento a ser transferido para os Estados Unidos, mas se me permitem, eu deixava-vos o site numa tentativa de vos ajudar também a alguns esclarecimentos. Nós temos lá documentos, informações diversas, que é o www.glnp.pt.
grande loja nacional portuguesa.pt. Mas já agora, se me permitem, eu deixava-vos aqui alguns nomes de alguns maçons. Então, Querem? queremos. Então, Verdade, permitam-me, Miguel. por exemplo, dizer-vos na cultura: José Anastácio da Cunha, Barbosa de Bocage, Miguel Bombarda, Egas Muniz. Na administração, António José de Almeida, António Augusto da Guiar, Bernardino Machado, José Relvas, Almeida Garrete. Na cultura, Bocage, Alexandre Arquano, Vitorino Mésio. Enfim, como Bem, está a vem. dizer todos aqueles que já morreram. Então e os vivos? Pois, mas os vivos estão aí prontos para eles dizerem quem são. Muito bem. Vamos aqui colocar em linha, desta vez, o Sérgio, tem 33 anos, é de Lisboa. Olá, Sérgio. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, tudo ótimo. Olha, Obrigado. não sei se tens acompanhado a edição desde o início. Hoje fala-se Sim, sobre acompanhei. maçonaria aqui. E então? Exatamente a razão pela qual eu liguei é porque a maçonaria é um tema que já me interessa desde há bastante tempo. E comecei há muitos anos atrás por ouvir falar da Rosa Cruz e outro tipo de ordens e que me interessaram, e confesso que no início até me fascinavam. E até eu não tenho nada contra a maçonaria, que fique desde já bem claro, mas eu acho que a maçonaria no papel e na teoria, e tal e qual como o grão-mestre está a dizer, é uma coisa que funciona lindamente. A verdade é que a história, e não no início, não me refiro ao tempo do Mozart, nem ao tempo do Jefferson, nem do Roosevelt, etc. Refiro-me essencialmente a grande parte do século XX. Houve imensas coisas que se passaram um pouco pelo mundo afora, em que a imagem que a maçonaria passou é que, passa a expressão, era um antro de conspiração. Ou seja, o que eu quero dizer é que a maçonaria pode e deveria, idealmente, ser utilizado para ótimas causas, e se fosse assim era fantástico, mas penso que na história nem sempre foi assim, e houve alturas em que a maçonaria, ou algumas lojas da maçonaria, obviamente não, a maçonaria não deve ser rotulada de uma forma generalizada, algumas lojas eventualmente utilizaram a sua influência para coisas que eu consideraria menos boas. E é isso que hoje em dia me deixa um bocado apreensivo na maçonaria. E continuo a achar que quem é maçom, inevitavelmente, e mais uma vez não estou a generalizar, mas quem é maçom tem certamente mais probabilidades de conseguir determinados cargos, determinados favores, etc., do que quem não é. Tal e qual como quem pertence a outras ordens que não sejam necessariamente maçónicas. Achas que há, portanto, um grande jogo de influência, é isso? Sem dúvida alguma. E, quer dizer, mais uma vez, isto não tem nada a ver com a pessoa que está aí no programa, porque eu nem sequer conheço o senhor e, portanto, merece-me todo o meu respeito. Mas, e nem sequer estou a falar até de Portugal, mas deixemos de ser ingênuos. A maçonaria continua ainda a ser, quem diz a maçonaria diz outras formas de agrupamentos que tenham mais valores em comum, etc., continua a ser, infelizmente, uma grande fonte de conspiração que muitas das vezes tem objetivos pouco claros, não é? E por isso, nesse sentido, não sou muito a favor da maçonaria. No papel e naqueles princípios básicos, sou, claro. Sérgio, já alguma vez conheceste alguém que fazia parte da maçonaria? Já tive um cliente meu, por acaso não era português, era inglês, com quem eu falava diariamente, e que ele, na realidade não era escocês, nem era inglês, era escocês, e ele era maçom, e eu falei com ele várias vezes, e era uma pessoa que me merecia toda a consideração, porque lá está, acho que era um maçom, passa a expressão à moda antiga, ou então um maçom como acho que os maçons devem ser, pronto, e portanto sim, já conheci. Mas espera aí, como é que tu achas que os maçons devem ser? Eu acho que devem ser pessoas de bons costumes, como o grão-mestre está a dizer, se bem que aqui os bons costumes é um bocado subjetivo. Por exemplo, para muita gente, e se calhar na maçonaria isto passa-se, bons costumes podem implicar ter que ir à igreja todas as semanas, e eu acho que sou uma pessoa de bons costumes e não vou à igreja. Portanto, isto de bons costumes é um bocado subjetivo. Mas pelo menos pessoas com aqueles valores que acho que são apreciados por toda a ética, a honestidade, etc, etc. Posso acrescentar-lhe Claro, dois valores: justiça e virtude. Pronto, eu considero isso também bons valores, mas... Sabe que os valores não mudam, os valores são sempre os mesmos e muitas vezes eles acompanham a evolução da própria sociedade, mas os valores são firmes, portanto não há mudanças de valores, não é? E os valores de Mozart, que há bocado falou, e dizendo que entre Mozart e a situação do século XX que vivemos no século passado, as situações são as mesmas. Na altura havia também maçons que entendiam, e Mozart teve o seu papel diferente nisto, era fundamentalmente
espiritual e por isso conseguiu trazer para a música clássica essa sua espiritualidade, mas havia maçons que entendiam que, por exemplo, deveriam discutir os problemas da globalização, porque na altura discutiam-se os grandes problemas do momento, enfim, mais ou menos em meados do século XVIII, teciam relações de amizades e até bebiam excelentes garrafas de grande vinho espumante. Portanto, estas são por vezes situações que encontra nas pessoas, e é normal que cada um de nós seja diferente em termos de valorização desse determinado tipo de valores, mas os valores são de facto fixos. Muito bem, vamos agora colocar em linha o João Martins, já cá está em direto. Olá, João. Olá, tudo bem? João, tudo bem, és um estudioso da maçonaria ou não? Posso dizer que sim, pelo menos tenho pesquisado estes últimos anos bastante sobre eles, inclusive algumas viagens ao estrangeiro e tudo, para tentar angariar o maior número possível de documentação, para que possa também basear um bocado as minhas convicções sobre isso, não é? E então, quais são elas? São más, são bastante más, são muito más. Aliás, até a própria história portuguesa dá para perceber, porque agora está a haver um bocado uma espécie de uma glamorização do secreto, uma glamorização da maçonaria, mas toda a gente sabe, quem estuda a história, por exemplo, sabe perfeitamente que quando foi, por exemplo, as invasões francesas cá em Portugal, os maçons estavam do lado deles, estavam do lado dos franceses, houve bastantes reuniões, aliás, eles até andaram um bocado às turras uns com os outros, porque não sabiam se isto havia de ficar sobre a alçada do Grande Oriente francês ou sobre a alçada da loja inglesa, mas quem diz isto diz muitas outras coisas. Dizemos no princípio do século com a Revolução Republicana. Temos também a questão da Revolução Francesa, que nada mais é do que o consumar dos intentos maçónicos que agora se representam nas Nações Unidas. Aliás, basta ver o próprio símbolo das Nações Unidas. Toda a gente pensa que aquilo são folhas de oliveira, não são folhas de acácia, que é um símbolo mais do que maçónico. Além disso, tem o mapa do mundo com 33 divisões, 33 símbolos, 33 estágios maçónicos, e que parece uma rede à volta do mundo. Não sei se as pessoas conseguem ver isso. Acho que está tal qual os 33 degraus da pirâmide que está na nota de $1, aquelas coisas, não é? Álvaro, quer contrapor ou não? Sabe que eu estava a ouvi-lo até com muito interesse. Há dias eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa que me questionou porque é que Portugal, da forma como se apresenta, parece um caixão. E o facto de não se responder a certas questões, sabe? Nós temos sempre um espírito criativo. Naturalmente a maçonaria não tem esse objetivo. Permitam-me, enfim, que eu discorde, e quem melhor do que nós, que estamos por dentro e que somos maçons, podemos falar da maçonaria. Pois se eu lhe digo que não é, de facto, esse tipo de valores, não é essa a nossa postura, é porque não é. É assim que nós nos vemos e é assim que devemos transmitir a imagem tal como ela se passa. Agora, as pessoas são livres, naturalmente, de fazer as suas interpretações. Álvaro, já agora faço-lhe uma outra pergunta. Já hoje à tarde, quando investigava sobre maçonaria, aqui numa das muitas definições que nos surgem na internet, lá mais uma vez fui eu googlar, não é verdade? E surge-me aqui que a maçonaria teve, portanto, uma grande influência em coisas como a Revolução Francesa, cá está, a independência dos Estados Unidos e também a independência do Brasil. E em Portugal, em que medida é que a maçonaria teve também uma grande influência? Olha, Fernando, a influência não é da maçonaria. Nós, maçons, numa estrutura de organização, não definimos qualquer tipo de regra para que as pessoas, em função dela, possam agir. Agora, as pessoas são livres. Eu sou livre, no meu local, da minha casa, tomar as medidas que entendo em função dos valores que eu defendo. As pessoas são livres, tal como na América, tal como em Portugal, em qualquer outro país, de defenderem com base nos seus princípios e valores, e eles estão ali, só não se aplicam se não se entenderem aplicar, mas estão ali para que, de facto, sirvam a sociedade humana, sirvam naturalmente as sociedades democráticas. É esse o pensamento. E repare que nós só somos ameaça nas situações em que o humanismo e o humanitarismo, que caracterizam a maçonaria de tradição rolar, não se sobrepõem. Porque, caso contrário, as pessoas aceitam perfeitamente como uma necessidade da presença da maçonaria em Estados de Direito. Álvaro, mas como é que explica então que exista tanta desconfiança em relação à maçonaria?
maçonaria por Sabe parte que de tudo muita gente? que as pessoas queriam como segredo, a partir daí surge uma ânsia no sentido de procurarmos encontrar o segredo. E basta que a maçonaria não revele os seus nomes, tal como acontece com qualquer organização. Eu não me recordo das organizações de futebol ou outras publicarem nos seus sites os nomes dos seus membros. Quer dizer, porque de facto não é importante. Isso não é importante. É importante uma estratégia, é importante a defesa do seu clube, é importante as razões que certamente se justificam como boas. Álvaro, mas essa é a nossa postura. agora deu o exemplo do futebol. No futebol toda a gente revela os seus membros, nos partidos também, não é? Eu não conheço lista nenhuma de partidos ou de futebol onde mas isso tem acesso a isso rapidamente, não é? De um momento para o outro vai à net, sei lá, num site de um partido. Mas quem? Os dirigentes? Todos os elementos dos partidos estão então, ali, não é? Se tiver 20 mil inscritos num determinado clube, encontra isso. Mas mais os influentes. Não, portanto é disso que se trata. Mas os mais influentes estão ali, não? Não, o que são a equipa de direção, os responsáveis que dão a cara, os responsáveis que perante um Estado de Direito aparecem, a direção, a Assembleia Geral, os responsáveis do Conselho Fiscal. É assim que isto funciona, não é? Já agora, João, ainda estás em linha, é verdade? Sim. João, tens alguma pergunta para fazer? Já agora, em tudo aquilo que estudaste, não é? Já percebi que já analisaste muito a fundo esta questão da maçonaria. Também encontraste coisas boas? Não encontrei, sinceramente não encontrei, porque, enfim, que coisas boas é que nós podemos encontrar numa ideologia que quer governar o mundo e mandar o mundo à sua semelhança. Pronto, não há grandes coisas. Mas será que é esse o objetivo da maçonaria? Era o que eu ia dizer. Por exemplo, na sede da loja principal em Londres, o símbolo que está por cima da porta, ou seja, da porta principal, o símbolo que está por cima, e eu vou à internet e pesquisem e veem isso perfeitamente, é um globo terrestre com uma teia, mas uma teia tipo aquelas redes de pesca, não é? Por cima. Agora, claro, tem muitas explicações, como também tem muitas explicações a questão do olho que tudo vê, aquele triângulo com o olho em cima. Há quem diga que nem sequer é um símbolo maçónico, mas é assim. Eu convido toda a gente, aliás, eu não faço parte, mas toda a gente que queira ir ao Grêmio Lusitano, tente carregar na campainha e veja onde é que vai pôr o dedo. Portanto, é só isso, há muita coisa, não é? Álvaro, é verdade isto? Vocês querem dominar o mundo? Não, de forma alguma, não. Ou parte dele? Só uma parte? Ouça, nós pretendemos fundamentalmente fazer as coisas direitinhas, estarmos ao serviço das pessoas e estarmos naturalmente ao serviço do país. É essa a nossa vontade e a nossa determinação. O que é que vocês fazem então, que seja publicamente notório? Dê-me alguns exemplos. Nós não fazemos nada para que se torne público, não é? O nosso trabalho é um trabalho interior, é um trabalho de reflexão. Invisível, é isso? Não, é um trabalho pessoal. As pessoas, depois de serem admitidas na ordem, são-lhe dadas um conjunto de ferramentas que lhe permitem fazer a sua própria evolução espiritual. E é só por esse caminho, por essa amplitude pessoal, que cada um de nós atravessa e se melhora. Não há outra. Álvaro, fica ou não uma pessoa mais influente a partir do momento em que entra para a maçonaria? Não, de forma alguma, não fica, não. João? Sim, fica. Não estávamos à espera da tua resposta da tua parte. É apenas uma questão que é difícil abordar aqui em muito pouco tempo, mas que é o seguinte: a maçonaria no fundo funciona como qualquer outro exército, com as suas patentes, em que a maior parte dos soldados rasos não sabem o que é que estão a fazer, ou seja, pensam que estão a lutar pela pátria, não é? Como qualquer exército, mas no fundo os golpes de bastidores que estão por trás, aquele jogo político não interessa a quem está cá em baixo. Talvez a partir do 99º nível, quando se atinge o tal Cavaleiro da Ordem Rosa Cruz, aquelas histórias, talvez aí se comece a perceber quais são os verdadeiros intentos da maçonaria e o que é que está por trás, por isso é que lá são tão poucos, não é? Mas permita-me dizer isto, no livro Nós os Maçons que nós acabamos de publicar está explicado, ponto por ponto, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 33º grau. Não nos fez esquecer também que também está explicado, aliás já está explicado há mais de 100 e poucos anos, com o livro do Albert Python, um grande maçom mundial, também está muito bem explicado e até fala nas raízes satânicas e aquelas ligações ao Ku Klux Klan, com os símbolos e tudo, e ele é uma pessoa que tem uma estátua na América como um grande maçom do mundo, não é?
E também lá está explicado, claro. Agora que cada um lê aquilo que quer e cada um tira as conclusões. Claro, com certeza. Queres fazer alguma pergunta já agora, João? E peço que tenhas mesmo que terminar a tua intervenção, por mais interessante que esteja a ser, está de facto. Mas, João, tens alguma pergunta a fazer? Tenho. É assim, há uma questão importante que é, em qualquer juramento maçónico, e isso está documentado nos livros de Oliveira Marques, também é maçom, maçom. Está documentado os juramentos que eles fazem em que juram, e agora podem dizer que é no sentido figurado, não sei, mas juram que de lealdade à maçonaria principal acima de tudo. Portanto, têm de ter a lealdade para com a maçonaria ainda mais do que para com a nação, para com a família, para com outra coisa qualquer. Eu gostava de saber porque é que não se faz um referendo a nível nacional para sabermos quais são os nossos deputados que são maçons, porque há uma questão simples, é que esses deputados que lá estão, que devem ser 90%, devem ser maçons, têm uma lealdade superior ao país. Eles juraram isto, atenção, eles juraram isto quando tentaram entrar para a maçonaria. Isso está documentado. É uma questão. Vamos a isso, vamos tentar obter aqui a resposta por parte do nosso convidado de hoje, que é o grão-mestre Álvaro Carva. Álvaro. Olha, eu não sei de facto de onde é que retiraram essa informação. Eu não tenho, como lhe digo, nós não praticamos esse tipo de compromissos. Os nossos compromissos são ao serviço da pátria e não temos outros, ao serviço da democracia, ao serviço da virtude, ao serviço dos valores, e não vos quero cansar mais, mas são de facto estes os valores que nós defendemos, que nós partilhamos, e olhe que por vezes passamos mal quando defendemos valores tão elevados. Vamos falar com Zé Guerra, 23 anos de Lisboa. Olá, Zé. Olá, tudo bem? Zé, tens também alguma pergunta, opinião? Não, realmente tenho uma opinião que poderá ser, bom, se calhar um bocado similar às que já ouviram falar, que realmente há duas organizações que talvez por desconhecimento da minha parte, ou então porque elas mesmas não se fazem conhecer, que é realmente a maçonaria e a Opus Dei, que são duas organizações que não compare. Pois, mas há uma grande confusão, não há, Álvaro? Eu não estou a comparar. De facto, e por isso é que eu estou aqui neste estúdio. Já vamos aí, conversar com você. Será interessante daqui a pouco o Álvaro também explicar-nos quais são as distinções entre a Opus Dei e eu realmente não estou a comparar, mas o que eu quero dizer é que vê-se que há muitas pessoas, e normalmente as pessoas que são os grandes lobistas do país e as pessoas que têm poder, fazem normalmente parte de uma dessas duas organizações, e não é preciso estar a dizer nomes porque toda a gente sabe o que é que nós estamos a falar. Mas acho, pronto, que talvez por as próprias organizações não se estarem a conhecer, tem esse misticismo e toda essa incerteza à volta delas. Eu moro no bairro Alto e há uma loja da gramaçaria muito perto da minha casa, e eu tipo há 5 ou 6 anos que passo por lá e aquilo é um mistério e tipo super secreto. Espera lá, nunca conseguiste entrar lá? Nunca... Eu já tentei uma vez, houve 2 vezes, uma era um funeral e bom, não quis realmente entrar. Houve uma segunda vez que aquilo tinha uma porta de um bar, que partia de um bar aberta, mas eu realmente pensei que ia entrar e ia ser tipo pontapeado alguma coisa lá para fora. Não tiveste coragem? Quis arriscar, não. O que é que pode acontecer já agora, Álvaro, se ele tentasse entrar? Eu peço desculpa, não ouvi a pergunta. O que é que poderia acontecer aqui ao Zé Guerra se tentasse entrar numa destas vezes? Então, com todo o respeito e com toda a cortesia, recebiam-no e perguntavam-lhe o que fora... no minuto a seguir. E mandavam-me embora. Não, de forma alguma. Eu tenho todo o prazer, se depois um dia quiser visitar qualquer loja maçónica, se fornecer à produção o seu número de telefone, telefonar e fazer-lhe um convite para lhe mostrar isso. O que é que há nas lojas maçónicas? Já agora vamos tentar desvendar um pouco, se é que nos permite isso, Álvaro. O que é que há nas lojas maçónicas? Olha, um conjunto de objetos que para nós são símbolos. Esses símbolos têm uma leitura. A vida é feita de uma série de simbologias. E essas leituras apontam todos para os caminhos que lhe falei há pouco, da virtude, da justiça e por aí fora. Olha, por exemplo, temos o fio de prumo. Sabe para quê? Então. Para que todos os maçons possam, nos seus próprios atos, fazer tudo de acordo com o prumo, com verticalidade e com honradez. Este é, por exemplo, um dos exemplos de um objeto simbólico que nós temos no templo. Temos, por exemplo, uma pedra completamente tosca. Essa pedra serve para que os maçons se revejam nela, que exatamente como são, as suas asperezas, todos irregulares, e, portanto, o seu objetivo é que aquela pedra fique de tal forma lisa, exatamente como o seu próprio comportamento.
Como vê, todos estes objetos, estes e muitos mais que se encontram dentro do templo, têm uma carga simbólica fortíssima e que ajudam naturalmente à formação aos tais estágios de aprendiz a companheiro, companheira mestre, e depois podendo fazer o seu percurso por graus filosóficos. Já agora, pode-se comprar alguma coisa numa loja maçónica? Uma pedrinha dessas? Nós não temos nada à venda. Os objetos que ali estão são únicos e são património de todos. Repare que eu não conheço, eu nunca entrei em uma loja maçónica, mas vou claro, entrar. E é pertinente as suas questões. Mas eu terei todo o prazer de um próximo programa que vocês entendam, até fazerem em direto dentro de uma loja maçónica. Isso é que era. Já comigo como maçom. O maçom com certeza, Alvim, não é? Com certeza. Isso até me ajudaria certamente a explicar. E o maçom José Guerra. Muito bem. Os dois. Muito bem. Nós dois vamos lá. Já com o título de maçons. Eu garanto-vos que a imagem, depois de vocês entrarem dentro de um templo maçónico, é de facto penetrante e há um entendimento muito melhor, de facto, desta causa. Onde é que há templos maçónicos? Já agora para as pessoas que estão a ouvir. Nós temos no Norte e Sul várias lojas que funcionam, porque, como compreende, as pessoas vivem em determinadas localidades e, portanto, não podem deslocar-se. Olha, como por exemplo estou hoje em Bragança, não é? Há lojas em Lisboa, no Algarve, no centro. Enfim, quer dizer, sempre que haja razões e justifiquem e haja pessoas, é aí que funcionamos. Há mais de 20 lojas? Com certeza. E fora de Portugal também. Vamos falar com o JV, 40 anos de Câmara de Lobos. Olá. Olá, boa tarde. Estás bom? Este JV foi para não denunciar o teu nome? É porque, não pertencendo a uma sociedade secreta, pertence a uma organização discreta. Pertence a uma organização discreta? Sim. Mas sou da família do JB, só que mais velho, estás a ver? E então, tens alguma questão? Já agora, antes mesmo de... Espera aí, até para que eu não me esqueça, há pouco tinha prometido fazer esta pergunta e acho que se calhar também será do teu interesse. Álvaro Carva, qual é a grande distinção entre a maçonaria e a Opus Dei? Olha, eu deixava o seu ouvinte agora e falávamos daqui a pouco para... Mas não se esquece de responder. Não me esqueço, com certeza. Olha que é maçom, é a justiça, é verdade. É a palavra de honra. É a palavra. Vamos então ouvir a opinião do JB. Mas essa é uma pergunta interessante, porque fatalmente nós, os não maçons, temos sempre um bocadinho... Fazemos sempre uma certa associação de sinal contrário entre a maçonaria e a Opus, não é? Sendo que uma é uma sociedade não confessional, a maçonaria, e a Opus com uma carga, enfim, religiosa, confessional, ligada à hierarquia infiltrada, digamos assim, na hierarquia da Igreja Católica. Talvez essa seja a grande diferença, não? Sim, penso que sim, porque depois, assim, visto de fora... Posso? Sim. Pronto, eu não acompanhei o programa todo, mas visto de fora, de facto, aquilo que... quer dizer, não tenho assim um grande problema relativamente à descrição da maçonaria. Mete um pouco mais de confusão, tanto na Opus como na maçonaria, de facto, um elitismo, que isso é inegável. Eu peço desculpa ao grão-mestre, não é? Mas, de facto, eu bem sei que pode ser um elitismo virtuoso, digamos assim. Mas não me parece que mesmo no plano social que qualquer pessoa tenha acesso. Quer dizer, eu bem sei que já definiu duas qualidades essenciais e que a partir daí qualquer pessoa pode ser maçom. Mas não é essa seguramente, enfim, a história da maçonaria, e pronto, e admito que atualmente esteja a fazer um esforço. E depois eu não sei se já foi abordado, mas gostaria de colocar uma outra questão muito rápida. É que me parece que a maçonaria, pelo tipo de vivências e de relações que cria entre as pessoas, pode, a meu ver, ser confundida com uma forma não legítima do exercício do poder, e digo não legítima porque não é sufragada pelo povo, não é? Pelo povão em geral, porque não conhece as dependências e as relações que são estabelecidas no âmbito da maçonaria. E,
portanto eu gostaria de deixar esta provocaçãozinha ao grão-mestre. O mestre Álvaro Carva, que está em Bragança. Álvaro, quer responder ou não? Olha, não, de facto, como lhe digo, relativamente ao jogo de influências, não temos, não praticamos e não desejamos, como é óbvio, né? E relativamente ao Opus Dei, tal como o Sr. ouvinte disse, e de facto é muito interessante a reflexão que ele faz, há uma separação muito clara entre a instituição maçónica e a Opus Dei, que no fundo quer dizer obra de Deus. Há uma grande ligação do Opus Dei à Igreja, verdade? É verdade. O que já não acontece. Sabe o que é que eles dizem? É que o fim geral do Instituto, desta organização, é a santificação dos seus membros pela prática e dos conselhos evangélicos. Portanto, todas as organizações, e no nosso pensamento, todas as organizações são saudáveis e, portanto, são necessárias e certamente terão a sua autoridade, e nós não temos nada contra a Opus Dei, como não temos nada contra qualquer tipo de organização. Mas há, de facto, isso. Nós não temos os dogmas da religião. Não fazemos santificação. Consideramos humanos e tratamos-nos como tal. Vamos tentar perceber também a opinião, possivelmente da Sofia, tem 30 anos, é da Figueira da Foz. Olá, Sofia. Olá, tudo bem? Sim, então. Olha, em primeiro lugar, antes de mais nada, gostaria de mandar um beijo enorme para toda a equipa da Antena 3, que sou realmente fã enorme. Obrigado. E em relação a este tema, se calhar eu não sou assim muito conhecedora da maçonaria. Espera aí, mas... deixa-me só perguntar ao grão-mestre se existe alguma loja maçónica na Figueira da Foz. Existe? Temos uma organização da Figueira da Foz, sim. Pronto, eu se calhar posso estar a dizer uma grande besteira, mas tenho a sensação que de facto as mulheres não são aceitas como membros da maçonaria, e a minha questão vem de facto ao encontro desta ideia que eu tenho, não sei se é correto ou não, mas se de facto para ser membro da maçonaria interessa os valores, o trabalho em prol da comunidade, da pátria, quer dizer, não há mulheres com valores altos, nobres o suficiente para fazer parte da maçonaria. Eu até compreendo que nos primórdios da constituição da maçonaria fosse mais difícil, porque de facto as mulheres eram um pouco postas à parte em certas coisas na sociedade, mas hoje em dia, quer dizer, não sei. Logo agora que vocês são tão influentes, não é? Para tudo. Exatamente. Mas há uma organização, aliás, há duas organizações em Portugal onde as senhoras podem fazer parte. Mas porquê a separação? Porque, não há separação nenhuma. A Grande Loja Nacional Portuguesa, como sabe, é a maçonaria de tradição. E, portanto, a tradição representava assuntos de apenas de homens. E, portanto, mantemos este tipo de relação e este tipo de compromisso com a tradição, tal como se fazia no início maçónico. Álvaro, mas com a evolução dos tempos, será que não era possível manter alguma dessa tradição e também depois vocês adequarem-se? Sim. Nós entendemos sinais, isso, e por isso é que existem organizações que permitem a entrada de senhoras, somente de senhoras, assim como organizações onde homens e mulheres comungam do mesmo espaço. A nossa é que se mantém como maçonaria de tradição e, portanto, uma maçonaria masculina. Tem pena? Bem, indo buscar o nosso colega que participou há pouco, como diria uma certa marca de whisky, a tradição já não é o que era. Mas nós ainda somos. Sabe que é essencial? É importante que as raízes, a ancestralidade, esta relação com a permanência do passado se mantenha. Caso contrário, é uma espécie de fast food. Sim, coloca um bigode, uma coisa assim, não é? Não é necessário. Existem organizações que permitem perfeitamente a senhora poder e se entender, como lhe digo, e se estiver presente nisso, depois no fim da sessão terei todo o gosto em receber o seu número de telefone e encaminhar isso para uma organização maçónica feminina ou mista, como enfim. A opção é sua. Eu concordo mais com a mistura. Pronto, mas a opção é sua e terei todo o prazer em indicar, enfim, em fazer uma proposta com o seu nome junto dos responsáveis, e depois eles com certeza que irão acolher e conversar consigo. Já agora, Sofia, já alguma vez pertenceste a alguma organização do género ou então outra similar? Não. Já vivi numa comunidade em que éramos 7 mulheres na altura da faculdade, mas era mesmo só coincidência. Foi ótimo. E então exerciam muita influência? Junto da comunidade masculina alguma. Muito bem, Sofia, deixa-me falar agora com o Frederico Corte Real, é de Lisboa. Olá, Frederico.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Frederico. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o grão-mestre que está presente. Muito obrigado. Todo o auditório que existe. Eu acho que existe... Não tive a oportunidade de ouvir todo o programa, não tive a oportunidade de ver todos aqueles que participaram. Mas acho, não sei se foi de facto feita alguma referência histórica à maçonaria, aquilo que foi, como é que começou e as implicações que teve aquilo. Algumas, nem todas boas, hein? Tivemos aqui o João Martins que disse que basicamente que a maçonaria não tinha sido nada boa. O homem não é perfeito. Sim. Não é? Portanto, o homem não sendo perfeito poderá ter coisas boas, poderá ter coisas más. Não é? Eu estava-me a referir às implicações de elementos históricos que a maçonaria esteve na história do mundo e na história da criação do homem, como é óbvio, não é? Houve de facto coisas muito boas, coisas muito influentes. Houve por causa coisas más também. Eu não sei se de facto, peço desculpa se estou a cometer algum erro, algum lapso, se o mestre está presente. Não está nada. Diz lá. Deixou de facto alguma noção histórica daquilo como começou e algumas implicações daquilo que hoje em dia é criado e é respeitado como uma maçonaria. Diz, mas ser rápido. Eu queria só deixar o seguinte, três perspectivas. A primeira, a perspectiva histórica, não é? Como criou, como esteve envolvida, aquilo que fez, e a outra perspectiva, que é a perspectiva atual. Hoje em dia, na sociedade, é que nós estamos cada vez mais neopagãs, nos viramos para aquilo que é, existe o misticismo e aquilo que existe como algo que é o ritualismo. E muitas vezes nós não compreendemos bem aquilo que a maçonaria se representa. A maçonaria não é nada mais, nada menos que uma sociedade que está direcionada para os elementos espiritual e físico do homem. A retidão, a liberdade, a fraternidade, a liberdade, a igualdade, o respeito pelos outros, independentemente do credo e da religião e da cor que todos temos. Espera lá, tu és maçom, Frederico? Um maçom pode dizer que é maçom, não pode indicar os outros. Curiosamente, eu notei que o grão-mestre que está presente indicou alguns que foram maçons. Mas que já tinham morrido todos. Ele teve esse cuidado. Não percebi. Mas que já tinham morrido. Todos aqueles que o grão-mestre referiu. Com certeza. Portanto, vocês podem... eu não sei se tu és maçom. És maçom? Não precisaria dizer. Não é necessário dizer. Não é necessário dizer, mas repare, o que eu vou dizer é de facto o conjunto de informações que são vulgaríssimas na informação de quem minimamente acompanha estes assuntos. Grão-mestre, deixa-me fazer-lhe agora aí uma provocação. Não deveria ser um elemento da maçonaria, não deveria sentir orgulho em ser elemento da maçonaria. Portanto, não deveria haver, digo eu, não sei, não faço agora ideia, qualquer problema em dizer sim, pertence à maçonaria. Por isso aqui estou eu. E por isso estou aqui a conversar consigo com todo o prazer, a conversar com o seu auditório e a fazer-lhe o tal convite e reformular-lhe o convite para uma transmissão quando entender de um espaço próprio. Mas, como lhe digo, é de facto um orgulho. As pessoas guardam com muita convicção os seus objetos pessoais. É um percurso extremamente interessante quando as pessoas aderem à maçonaria. A sua família sente muita honra e muito prazer em pertencer à causa maçónica. Agora, estas coisas não precisam de ser expostas, não é? A pessoa não precisa de vir para a rua e dizer eu sou maçom e fazer disso uma bandeira. Não é necessário. O importante é que eu viva esses princípios como longo dos mesmos e, naturalmente, ajudo no seu próprio espaço geográfico, no seu próprio local de trabalho, na sua vida, ajudo, de facto, a melhorar a sociedade. E olha que bem precisamos, por vezes. Álvaro, temos que ser muito rápidos. Vamos à última chamada de hoje. É o Pedro Nicolau, tem 19 anos, é de Irmezinho. Tem que ser muito rápido, tem apenas 1 minuto, talvez menos. Pedro, tens alguma pergunta para fazer? Um comentário rápido? O meu comentário é de que, é assim, eu tenho vindo ao longo da minha infância ouvido falar da maçonaria e, como curiosidade, fui pesquisar o que é maçonaria. E segundo as pesquisas que eu fiz e os dados que consegui adquirir, concluo que a maçonaria é um órgão, ou seja, uma sociedade secreta que existe não só em Portugal, mas em todos os países espalhados pelo mundo, que é uma organização que é bastante influente, quer na área económica, quer na área política, quer na área empresarial. Tem influências a todos esses níveis. Em Portugal existem casos não confirmados, obviamente, de situações em que foram influenciadas pela maçonaria, quer na política, quer no mundo empresarial. Conhece algum caso eu? específico? Sim. É assim, eu ter conhecimento tenho, só que não tenho provas suficientes para, como é que eu ia dizer, lançar este dado sobre o caso. Se não tens provas, não digas. É assim, eu não tenho provas, tenho apenas
Desconfianças? Exatamente, desconfianças, como no caso do caso Moderna. E não só. E, por exemplo, eu tenho o... Falou-se na altura, sim, da maçonaria, Exato. quando foi o caso A Moderna. maçonaria estaria a tentar tomar o controle do país. E que o José Braga Gonçalves deu-se como culpado simplesmente para não divulgar o resto dos nomes que estariam envolvidos por ele no processo, porque seriam nomes da maçonaria, seriam maçons. Outro caso seria também o de uma rainha inglesa, em que o seu médico particular era um grão-mestre da loja maçónica inglesa e que assassinou prostitutas. É conhecido como Jaco Estripador, isto tudo em prol da sua causa maçónica e porque viu o seu trabalho como médico desmoronado quando o príncipe apanhou sífilis. Espera lá, isto é a declaração da tarde. Estás a dizer publicamente que desconfias que Jack o Estripador, autor da frase "vamos por partes", foi um dia maçom? Exatamente. E o caso foi Grão-mestre Álvaro Carva, esta é a revelação da tarde. Quer dizer alguma coisa? Nós não temos mais tempo para ti. Não tenho de facto espaço. Olha, aquilo que eu lhe posso dizer é que relativamente à maçonaria, e essencialmente é isto, a maçonaria procura ascender a uma fase de guia da civilização. Temos de ser rápidos. E repara, ascendemos a uma ordem quando nos confiavam deuses e o terrível e fecundo caos, e ascendemos agora a uma ordem universalista quando nos quiseram confiar a queda do homem e de culturas. É fundamentalmente para o homem e é fundamentalmente na defesa das culturas que a maçonaria existe. Muito bem, Grão-mestre, tenho apenas e só que lhe agradecer o facto de ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, no fundo, esclarecer algumas das pessoas que eventualmente tinham curiosidade em saber mais sobre maçonaria e que se calhar querem ser maçons, como eu, um dia vou ser maçom. Muito bem. Olha, portanto, lá nos encontraremos na maçonaria, hein? Com certeza, estamos combinados, Fernando Alvim. Uns anos vou ser um maçom, hein? Um abraço, mas então. depois promete revelar-se. Sim, eu vou revelar-me nessa altura. Um abraço então, Grão-mestre. Um grande abraço para si também, muito obrigado. E pronto, estamos conversados por hoje. Depois das 8, contem com mais uma edição da Caixa de Ritmos. Quanto a mim, regresso amanhã já com Raquel Bulha, a partir das 7 para mais uma edição da Prova Oral. Ao final do dia, entre as 7 e as 8, a língua está solta na Prova Oral. Prova Oral. Até agora ainda não havia uma única opinião de jeito. Sinceramente, é que não se aprende nada. E eu concordo em absoluto com o que foi dito. Não se aprende nada. As vozes mais inflamadas, os comentários mais velhacos, opiniões de grande elevação, disparates perfeitamente escusados, diálogos, ideias, confronto, paz e amor. O Diaba 4, numa hora sagrada. Prova Oral. Todos os dias, entre as 19 e as 20. E repetição às 6 da manhã. Com Raquel Bulha e Fernando Alvim. É que não se aprende nada.